Como vocês perceberam, nós estamos trazendo uma série de programas referente à conscienciologia. E o que é a conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência. É esse princípio inteligente, a intimidade do ser. Dentro da psicologia e medicina, conhecido como ego ou self, dentro das linhas religiosas, conhecido como alma ou espírito. E para você entender um pouco mais, para você vivenciar na prática essa grande ciência, a conscienciologia, nós convidamos você a não acreditar em nada, nem mesmo no que for dito aqui, e que vocês tenham suas próprias experiências pessoais, utilizando o princípio da descrença. Hoje nós vamos falar sobre interassistência, com a professora Nilzabeth Correia, ela que é atuária, voluntária e docente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Seja bem-vinda, professora Nilzabeth. Obrigada. Então, professora Nilzabeth, eu gostaria de saber o que é interassistência. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde ao público. Interassistência é uma especialidade da Conscienciologia, interassistenciologia, que estuda a interassistência, que nada mais é do que a assistência mútua entre as pessoas. Então, todos nós temos necessidades, todos nós temos imaturidades no atual nível evolutivo nosso, da maioria da humanidade. Então, essa interassistência, ela visa estudar justamente essa troca de assistência, de ajuda mútua entre as pessoas. Então, se hoje você está com uma determinada necessidade, eu posso te ajudar, mas em outro aspecto eu posso estar com outra necessidade que você pode estar me ajudando, e assim vai. Então, existe uma condição de mutualidade em relação ao atendimento, vamos dizer assim, das necessidades entre as pessoas. E essa condição, essas necessidades, elas entram no âmbito, não apenas do âmbito de o atendimento das necessidades humanas, mas também as nossas necessidades evolutivas, as nossas necessidades, às vezes, íntimas, que nem sempre a gente consegue obter, vamos dizer assim, uma resposta, obter um esclarecimento, enfim, algo que realmente nos toque e que nos auxilie a resolver determinado problema ou determinada situação ou um certo conflito íntimo que nós estamos tendo, enfim, são as mais diversas situações que podem estar sendo abrangidas nessa condição de interassistência entre as pessoas. Seriam umas trocas assistenciais, assim, de ajudas, como você falou? A convivência sadia, assim, resumindo, sintetizando, a convivência sadia e prestar atenção no outro, prestar atenção nas condições, na necessidade do outro, prestar atenção naquilo que o outro está realmente comunicando como às vezes um pedido de ajuda que a gente não consegue perceber bem. Então, no momento que a gente começa a não só focar em nós mesmos, mas focar também naqueles que nos rodeiam, a gente começa a ter vamos dizer assim, essa interação, essa capacidade ou essa qualidade de convívio mais ampliada do que se nós estivéssemos focados só em nós mesmos. E isso é interassistência, é este convívio, essa troca permanente de auxílio, enfim. Interessante. E qual é a importância da gente priorizar esse processo da interassistência? A importância nas nossas interrelações é justamente para qualificar as nossas relações, porque muitas vezes nós queremos auxiliar, nós temos aquele ímpeto pessoal, íntimo, de querer fazer algo pelo próximo, de querer fazer algo mais do que o que a gente está habituado nas nossas rotinas, Então nós temos aquela vontade. Só que a gente tem tanta vontade de fazer algo pelo próximo e a gente às vezes coloca o próximo um pouco longe de nós. E não nos atemos ou não prestamos atenção ou não observamos quem está próximo de nós. A família, os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos. Às vezes a gente está com uma série de dificuldades de relacionamento na família ou mesmo com colegas de trabalho, mas nós estamos com foco de assistir o próximo. Só que o próximo está bem próximo, literalmente, de nós, não está distante, Então, essa condição de nós priorizarmos a interassistência no dia a dia é nós priorizarmos uma condição, uma qualidade das nossas convivências em que nós estamos interagindo positivamente em todos os âmbitos das nossas interações, não apenas com
uma atividade específica, num momento específico, ou, né, de auxílio numa catástrofe, nas necessidades, né, sociais que a gente vê. Essas são situações pontuais, mas a interassistência, ela é no dia a dia, ela é no todo, nas nossas relações como um todo. Por isso que a importância de priorizar é justamente a gente começar a praticar a interassistência como ela é. Né? Não colocá-la longe de nós, mas ter essa realidade na nossa intimidade, no nosso convívio. Essa é a minha outra pergunta. Por onde começar essa assistência, essa interassistência? Por nós mesmos. Assistindo a nós mesmos, né? Como é que a gente começa a assistir a nós mesmos? Primeira coisa é nós nos conhecermos, saber quais são as nossas necessidades e quais são as nossas forças. Muitas vezes nós não conhecemos as nossas forças. E as nossas forças são justamente o que nós temos para oferecer ao outro. Então, e aí a gente também tem uma condição que nem sempre nós conhecemos as nossas, ou damos atenção às nossas próprias necessidades. E essas necessidades a gente está falando na condição que a gente chama intraconsciencial, isto é, íntima da consciência, no seu âmago. Aquilo que realmente tem algum sentido pessoal, algum sentido íntimo para a pessoa. Não apenas as necessidades materiais, a gente está falando aqui da condição íntima da pessoa, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar nos conhecendo. Conhecendo quais são os nossos traços, conhecendo quais são aquelas situações em que já não nos satisfazem mais, que o ideal é que nós possamos reciclar essas situações, esses hábitos no dia a dia, né? Então, vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente tem determinadas forças que a gente utiliza essas forças de maneira não tão produtiva assim, né? A gente utiliza de uma maneira menos madura, né? Ou menos, que tem menos resultado em relação à interassistência. Às vezes a pessoa tem uma condição de ser mais autoritária, né? Ela tem o traço de uma liderança, mas ela usa essa liderança de uma maneira mais assistencial, por exemplo. Mais assistencial não, mais autoritária. Ela não usa essa liderança de maneira assistencial, ela usa de maneira mais autoritária. Então, como é que eu faço para entender o que é autoritarismo e sair de uma condição de utilizar o autoritarismo, né, de mandar nos outros, de fazer com que os outros façam o que a gente quer, para uma liderança interassistencial, isto é, você estar à frente, ajudar e se ajudar as pessoas a reciclarem e utilizando essa força que você tem. Então, essa é uma das questões que a gente pode pensar. Uma outra coisa importante é a gente começar a se desapegar do nosso próprio ego. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós estamos querendo ajudar, querendo fazer algo pelo próximo, mas estamos muito focados em nós mesmos. Então, a gente está apegado àquilo que a gente quer, àquilo que a gente pensa, a nossa forma, né, a maneira mais formatada de nós pensarmos, de nós compreendermos as coisas. Então, começando por desapegar, né, por sair dessa condição de fechadismo, a gente vai ter mais condições de estar interagindo, né, de praticando mais a interassistência. E aí são várias situações que a gente pode trabalhar. Uma delas também que aí a gente está falando de autoconhecimento, né, que é importante nós superarmos alguns bloqueios que são muito atravancadores da nossa evolução pessoal, do nosso desenvolvimento pessoal. E são muito fortes esses bloqueios, né? Um deles é o que a gente chama de autocorrupção. Autocorrupção é quando nós sabemos que algo não é o mais correto, não é o que tem o melhor resultado. No entanto, a gente se deixa corromper porque é mais fácil, né? A condição clássica que a gente coloca sempre como exemplo de autocorrupção é a pessoa comer doce excessivamente, né? Ou a pessoa assistir TV excessivamente sem cumprir os seus compromissos, ou mesmo quando tem um horário de folga, ela só usa para assistir TV e não faz mais nada de útil, né? Não que assistir TV não seja bom, sim, mas existe o equilíbrio, né? Outra coisa importante também são o que a gente chama de autovitimizações, que é uma condição em que a pessoa ela acha que não está contra ela,
Ela acha que tudo que acontece está contra ela. Se qualquer coisa, qualquer atitude de uma outra pessoa parece que é contra ela. Então a pessoa também é muito fechada em si mesma e acha que o mundo gira em torno de si mesmo. Então esse é um bloqueio também importante de se superar. E para a gente conseguir superar esse processo que você falou do ego, quais são os principais traços que a gente precisa conquistar para fazer essa mudança, no caso? O desapego do ego, a gente precisa fazer a gente precisa fazer um exercício. O exercício de tirar o foco de si mesmo, a gente chama um exercício de sobrepairamento, né? De tirar o foco de si mesmo, colocar o foco fora de si, para poder daí olhar para si mesmo de uma maneira mais isenta, sem estar muito apegado à sua condição, né? Agora, para o desenvolvimento da interassistência, tem uma série de traços pessoais que a gente pode desenvolver e deve desenvolver, né? Eu coloco aqui 2 traços que, assim, são essenciais para a gente realmente poder estar auxiliando ao outro de uma maneira mais eficiente, vamos chamar assim. Um deles é o exercício da isenção, né? Que é uma condição pessoal de se colocar isento em relação à condição do outro. O que é isento? Isento não é frieza, né? Não é não se importar com o outro. Mas é numa condição, por exemplo, que você não coloque não se permita um envolvimento emocional, né? Então, por quê? Porque o envolvimento emocional, ele, com a situação em si, ele diminui o discernimento da pessoa, ele diminui a capacidade de raciocínio, a capacidade de elaboração de ideias fora daquele contexto para poder ajudar. Porque se a pessoa se envolve emocionalmente, o que acontece? Ela começa a vivenciar o problema. Se ela começa a vivenciar o problema tão intensamente quanto a pessoa que tá com o problema, ela não vai conseguir ter ideias, não vai conseguir ter discernimento, não vai conseguir ver o que está além, né, daquele problema, para poder ajudar a conversar com a pessoa, trazer ela à razão, chamar o discernimento, né? Ponderar aquelas situações que realmente necessitem ser ponderadas para a pessoa realmente começar a solucionar o problema, né? Uma outra questão é o que a gente chama de conflito de interesse em relação à isenção. Conflito de interesse, como assim? Conflito de interesse não é coisa de político? Como assim conflito de interesse? Mas a gente tem conflito de interesse às vezes, por exemplo, quando a gente quer proteger as pessoas em vez de ajudar as pessoas. Então, assim, às vezes não dá para proteger, às vezes a gente tem que dizer, chamar a pessoa à razão, às vezes a gente tem que dizer, conversar com as pessoas de uma maneira que ela vai dizer assim, que desagradável, ela diz, mas como que fulano me disse que eu preciso deixar de ser tão egocêntrico, né? Mas às vezes é a situação de se colocar isso, né? Então, quando eu não tenho coragem de colocar para a pessoa exatamente aquilo que vai ajudá-la, eu estou querendo proteger a pessoa. Isso acontece muito, por exemplo, em relação a mãe e filho. Ou mesmo em relação entre casais, né? A pessoa tu vê que a pessoa poderia ter agido de uma maneira diferente, em vez de você dizer para a pessoa, esclarecer a situação, você fica protegendo, não, tá tudo bem, você fez tudo certo, né? Então, isso é uma situação em que acaba não gerando um processo mais positivo, acaba intensificando, vamos dizer assim, a patologia, ou a necessidade, ou aquela imaturidade. Porque os meus pensamentos estão chegando até a pessoa e você fica, além de não ajudar, fica alimentando aqueles pensenes, né, que seriam os pensamentos, sentimentos e energia da pessoa, e aí vai acumulando, até que uma hora estoura. E aí quando estoura, o prejuízo é muito maior, né, do ponto de vista da repercussão que pode trazer para a pessoa. Porque em vez de você estar trabalhando já inicialmente e fazendo esclarecer para que a pessoa saia daquela condição, daquela imaturidade, a gente fica fortalecendo a imaturidade. Sim. Esse é o grande problema. Isso não é interassistência. Interassistência é o momento em que a gente ajuda a pessoa a pensar e a superar aquela imaturidade, ou começar a lidar diferente com aquela situação até ela conseguir superar. Às vezes a pessoa consegue superar logo, por exemplo, quando é uma autocorrupção. Não dá mais para fazer isso. A pessoa decide, olha, não dá mais para fazer. Mas tem situações que são mais... A pessoa precisa de um tempo para ela ir assimilando, para ela ir se adaptando, para ela ir realmente superando aquela situação, que não é assim
instantaneamente, Sim, né? Então muito tem legal. vários casos, né? Muito legal o nosso bate-papo. Nós vamos continuar falando mais sobre interassistência no próximo bloco. Fique conosco. Então eu gostaria de saber, professora Elizabeth, como que a gente faz para comunicar a pessoa, mas fazer de uma forma assertiva, saber como falar aquilo que a gente quer falar para a pessoa. A gente utiliza, Gabriel, muito a técnica do esclarecimento. Né? Esclarecimento, o que que é? É você não botar panos quentes na situação, sem ser agressivo. Né? Você focar nas ideias, na situação em si, na análise, na ponderação da situação, esclarecendo a pessoa o que está acontecendo com ela mesma, né? Fazendo as ponderações, chamando ela a observar esses detalhes. Isso vai ajudar a pessoa a começar a pensar, né? Uma coisa importante que a gente utiliza um princípio, vamos dizer assim, é o princípio que é o binômio admiração-discordância. O que é isso? Você pode gostar muito da pessoa, mas não necessariamente você concorda com tudo que ela pensa, né? Então, esse binômio, ele nos auxilia como princípio, né, nesses momentos, assim, de esclarecimento, de assistência esclarecedora, de interassistência, nos auxilia a focar nas ideias, a focar na situação, a focar nos fatos e não focar diretamente na pessoa. Claro que vai estar focando para ajudar a pessoa, né? Mas não necessariamente é uma crítica que a pessoa vai se sentir ofendida, né? Você não precisa fazer uma crítica no sentido de que seja depreciativa ou que tire a autoestima da pessoa, muito pelo contrário. Você vai focar nas ideias e nos fatos e isso vai ajudar a pessoa, você vai fazer uma crítica auxiliando a pessoa a entender as ideias e os fatos, entender até a maneira dela pensar. Então isso vai mais a pessoa do que se você não tomar uma atitude no momento de coragem, vamos dizer assim, né, de abordagem, para abordar a situação de uma maneira tranquila, de uma maneira assistencial mesmo, com a intenção de realmente assistir a pessoa. Mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho, não necessariamente a gente tem que dizer tudo aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, porque às vezes a gente tem que dizer exatamente o que ela não gostaria de ouvir, que é a realidade. Né? Isso faz toda a diferença, porque, pelo que eu estou entendendo, você vai realmente na ideia e não na pessoa. Então, entender, olha, não concordo, gosto, enfim, mas nessa ideia, nessa atitude que teve, eu não concordo. E aí tira essa questão que falou dos panos quentes, né? Que a gente pode falar as coisas mais abertamente mesmo. Exatamente. Principalmente nas questões dessas inter-relações mais próximas, né? Mas esse princípio ele é muito interessante, que a gente pode utilizar para tudo na vida. Para a nossa visão política, para o nosso consumo, enfim, para tudo na vida, para nossas discussões, né? Para o que a gente vê no dia a dia no jornalismo. Então, às vezes tem uma pessoa falando de uma maneira muito interessante, mas não necessariamente a gente gosta da pessoa, acha ela muito inteligente, mas a gente pode discordar das ideias dela sem ser antagônico à pessoa. Né? Isso é muito interessante na discussão de ideias mesmo. Né? Isso bem... Muito interessante. A gente conversou antes sobre autoqualificação. É importante a gente começar, né, realmente a nos qualificar para fazer essa assistência mais pontual, digamos assim. Quais são os ganhos que nós temos priorizando esse processo das inter-relações? No nosso dia a dia. O principal ganho que eu observo nos estudos que venho fazendo é o nosso domínio das emoções. Nós temos um problema muito sério. Na maioria das vezes, as nossas emoções são muito exacerbadas e são muito incentivadas ao exacerbamento das emoções. Isto é, quando as emoções elas estão no ápice, a racionalidade, o discernimento, a ponderação, ela está em baixa. Porque a emoção ela sobrepõe a condição dos atributos mentais da pessoa. Então, no momento que eu começo a ter esses cuidados, né, a utilizar no meu dia a dia, a observar as pessoas, a utilizar atributos mais intelectivos, mais mentais, né, como discernimento, a ponderação, a racionalidade, enfim, diversos atributos nesse sentido, você começa a ter um maior domínio sobre as suas emoções. Então, as decisões que você vai tomar, elas vão estar mais calcadas nos fatos e nas ideias, e menos calcada na exacerbação do momento, né? E é muito incentivada a exacerbação emocional justamente para a gente perder
a razão, vamos dizer assim, né, ou o discernimento, para entrar naquela condição de fazer o que os outros querem. Então, o que é fazer o que os outros querem? É aceitar os padrões impostos pela sociedade. Então, esses padrões de que para ser sensível você tem que ser chorosa, né? Você tem que ter a emoção exacerbada, você tem que gostar de novela, você tem que gostar de música melosa. E não é bem isso, né? A gente vê que as situações, você pode gostar de novela, de música, mas não necessariamente você precisa se afetar por essas, deixar isso afetar você emocionalmente, deixar afetar o seu íntimo. Isso é uma situação bem séria para a gente começar a observar, porque enquanto nós estivermos, né, aceitando essas manipulações que nos fazem, né, e que a gente se encaixa dentro delas, porque a gente acaba, né, se encaixa justamente porque a gente aceita isso. Enquanto a gente não parar para pensar, a gente vai estar aceitando. Então, a gente vai estar numa situação em que não tem como a gente estar priorizando aquilo que é mais sério para a qualificação das nossas relações, para a interassistência. Porque a gente não está numa condição de lucidez maior para poder estar prestando atenção na realidade das pessoas, na nossa própria realidade, na realidade dos fatos que estão à nossa volta, para então a gente poder estar tomando as decisões certas, para então a gente poder estar orientando as pessoas de uma maneira certa, para a gente poder dar ouvidos, né, e aceitar quando nós estamos sendo assistidos, porque se a gente não simplesmente aceita as manipulações externas, quando alguém me fala para nós, olha, fulano, você tem que pensar que não dá para chorar cada vez que você ouve uma música tal, né? Tem pessoas que choram quando ouvem tal música. Então, se a gente não para pensar que se o outro está nos dizendo isso, é porque ele está interessado em nos ajudar para a gente estar numa condição melhor, que aquela é uma condição que se torna até chata, não combinar, né? E aí você pode extrapolar isso para os mais diversos exemplos. A gente está trazendo aqui um exemplo simples, mas você pode extrapolar para os mais diversos exemplos de quando as pessoas chegam para nos dizer algo, vale a pena a gente ouvir. Ah, mas fulano me criticou. Ok, vamos ouvir, vamos ponderar e vamos identificar o que é que daquilo realmente pode nos ajudar. Vamos conversar de novo, o que você quis dizer, me esclarece um pouco mais, se aquilo ficou mal parado, né? Se gerou alguma mágoa, algum ressentimento, enfim, qualquer nível de desconforto. Vamos conversar com a pessoa, porque se a pessoa quis realmente nos ajudar, ela vai esclarecer mais e isso vai ser produtivo para nós e para a pessoa também. Então, assim como a gente doa a interassistência, né, assim como a gente procura nos qualificar para conviver melhor com os que estão à nossa volta, também nós vamos, nessa autoqualificação, nós vamos estar aceitando as opiniões, as ideias dos outros, claro, com criticidade, para identificar aquilo que realmente é importante para nós, né? Usando sempre o binômio, né? O princípio da admiração e discordância. Legal. E isso é interessante, entra a questão do autoconhecimento, da autopesquisa também, para saber exatamente aquela crítica que o outro fez, para saber analisar bem, e o processo também dos elogios, porque normalmente, sem o autoconhecimento, pelo que eu estou entendendo, se a pessoa diz que você é A, você acha que você é A. Se a pessoa diz que você é B, você acha que você é B, independente de qualquer coisa. Isso é acriticismo, né? A pessoa ela só sofre com a opinião dos outros, ou é feliz com a opinião dos outros, mas não se conhece. Então aqui o importante, como você está colocando, é nós nos conhecermos para saber aquilo que realmente, quem nós realmente somos, quais são realmente as nossas características fortes, né? Os nossos traços fortes, as nossas forças que nós podemos utilizar para alavancar tudo aquilo que nós queremos na vida, e quais são realmente as nossas imaturidades e como é que nós podemos superar essas imaturidades. Porque senão a vida fica sem graça, né? Sim. A gente só fica numa condição sem discernimento, sem ponderação, enfim, a vida fica Deixa a vida te levar. Bom, professora Elizabeth, eu sei que falam bastante sobre essa questão da autoqualificação para a interassistência, e que você tem um curso também que trata sobre isso. Gostaria que você falasse rapidamente para os nossos telespectadores sobre isso, né, sobre esse curso. Então, a gente, justamente buscando nos qualificar, né, entendendo as nossas imaturidades e buscando superar as imaturidades, nós começamos a pesquisar como nós poderíamos nos qualificar
no nosso dia a dia, está utilizando o laboratório do nosso dia a dia para qualificar as nossas inter-relações, para nos qualificar para ser mais assistentes e aceitar mais assistência quando ela é necessária. Então, é um curso que ele é oferecido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que nós elaboramos, então, o curso. É um curso de 5 horas, né, com um intervalo de meia hora, em onde nós buscamos fazer toda uma contextualização de como é que acontece hoje a assistência, a interassistência, valorizando aquilo que realmente existe muitas situações interessantes, muito trabalho interessante de assistência na sociedade, mas como nós intimamente podemos nos qualificar para estar prontos e disponíveis à condição interassistencial no nosso dia a dia, o tempo todo. Então, professora Elizabeth, eu queria agradecer a sua presença no nosso bate-papo, agradecer também a sua audiência. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a conscienciologia, você pode ir no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fica na Rua São Manuel, número 189, telefone 3224-0707. Até a próxima, obrigado.